Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre cadências e sequências de prospecção. Você trabalha com vendas, seja na posição de pré-vendas, né, na posição de vendas ou de gestão de vendas, você já deve ter ouvido falar na expressão cadência ou sequência de prospecção, né? Então, se está curioso para saber mais sobre isso, me acompanha até o final que a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas nesse sentido. Eu quero começar esse vídeo explicando o que nós aqui da Inside entendemos por cadência ou sequência de prospecção, porque o mercado ele costuma confundir esses termos, né? E muita gente, enfim, trata desses termos como coisas diferentes. Algumas pessoas chamam de cadência, outras de sequência, enfim, significados diferentes para esses termos. Como nós aqui da Inside utilizamos com os nossos clientes essa nomenclatura? Bom, quando a gente tem uma sequência automatizada de e-mails, a gente geralmente utiliza a expressão sequência. Então, sequência de prospecção seria uma sequência onde eu tenho 2, 3, 4, 5 e-mails automatizados, né, de familiaridade para um lead. Por exemplo, que eu quero familiarizar, me tornar conhecido para que depois eu trabalhe alguma nova estratégia comercial com ele. Isso seria uma sequência de prospecção. Já quando eu falo e eu trato de cadências de atividades, é quando eu tenho uma cadência multicanal e multitipo, né? Então, eu tenho ali atividades de e-mail, geralmente, de ligação, atividade de LinkedIn, de WhatsApp, de outros canais, e eu posso ter atividades tanto automatizadas quanto não automatizadas ou semi-automatizadas no meio dessa cadência. Então sim, eu diria que cadência é um conceito um pouco mais amplo e mais completo até, do ponto de vista de estratégia comercial, mas ambas podem fazer sentido dependendo da estratégia e a combinação entre ambas também é interessante. Então, falando um pouquinho de cadências de prospecção de modo geral, todas as interações entre vendedor e comprador ao longo do processo, nós transformamos idealmente em cadências de trabalho e de atividades, que é o objetivo, essa é a ideia. E quando a gente faz e planeja uma cadência, executa uma cadência estruturada dentro do CRM ou da ferramenta de sales engagement que eu tenho na empresa, a gente faz isso com alguns objetivos. Os objetivos que a gente tem visto no mercado são principalmente os de agendar reuniões qualificadas, geração de oportunidades. A gente pode ter o objetivo de confirmar essas reuniões, pode parecer bobo, mas uma cadência, né, específica de confirmação sim, já se provou que ajuda bastante. E remarcar reuniões não realizadas também, né? Um trabalho ativo em cima de no-show, por exemplo. Mas também é comum cadências ou sequências para geração de familiaridade, principalmente em vendas mais complexas, de ciclos maiores. Cadências de reengajamento de losts, por exemplo, de deals perdidos aí do seu passado que você já tentou vender, mas por uma questão de momento, né, não avançaram. Cadências de coleta de informação, cadências de follow-up de vendas, né, que te ajudam a não esquecer de atividades específicas ou te ajudam a delimitar a quantidade de vezes que você precisa tentar um contato com lead e por aí vai. Então a gente tem diferentes objetivos dependendo do momento do funil e também dependendo do objetivo de negócio da empresa. Agora, a gente tem alguns elementos dessa cadência que vale a pena comentar. Bom, primeiro a gente tem a etapa do funil. Entender se é uma cadência de prospecção, se é uma cadência de confirmação, se é uma cadência, por exemplo, de follow-up depois da proposta. Então, geralmente essa cadência está vinculada e atrelada a uma etapa do funil de venda e a um profissional dessa etapa, obviamente. A gente tem objetivos, né? Então, todas as cadências, elas têm como tal um começo, meio e fim com um objetivo muito específico, um output esperado daquele lead ou daquele negócio. E aí, a gente tem a cadência ali, ou a sequência de atividades que eu faço ao longo dessa jornada. Então, eu vou ter a combinação em um tempo esperado, ideal, dessas atividades. Por fim, eu tenho um último elemento, que é a mensagem, texto ou copy, que é o conteúdo que é enviado nessa atividade. Então, se a atividade for um e-mail, eu tenho o conteúdo, o template daquele e-mail. Se a atividade é uma ligação, eu tenho um script ou um guia daquela ligação. Tá? Esses são os elementos que você tem que levar em consideração ao montar ou desenhar uma cadência de prospecção de vendas na sua empresa. Bom, eu trouxe um exemplo aqui que eu tirei da InsideSales.com de 3 tipos de cadência, tá? Uma que eles chamam de fundamental, uma que eles chamam de transacional e outra que eles chamam de relacional, tá? A cadência fundamental, eles trazem uma ideia de trabalhar 333, né? 3 canais aí. Basicamente, no primeiro dia, você trabalharia uma tentativa de ligação. No terceiro dia, LinkedIn e e-mail. No quinto dia, e-mail e ligação. No sétimo dia, ligação e LinkedIn. E no 10º dia, e-mail e LinkedIn. Então, na prática, você tem 3 tentativas de LinkedIn, 3 tentativas de e-mail, 3 de ligação, variadas aí ao longo dos dias, né? Em alguns dias, você tem 2 tentativas
tentativas em 2 canais diferentes, que é uma estratégia interessante de seguir também para não sobrecarregar o lead. A transacional que eles trazem é o que eles chamam de 5-3-1. Então, basicamente, você teria no dia 1 e-mail e ligação, no dia 2 só ligação, no dia 4 e-mail e ligação, no dia 7 LinkedIn e ligação, e no dia 10, e-mail e ligação. Por fim, a gente tem a relacional, que é a 3-4-4. Então, basicamente, a gente teria no primeiro dia LinkedIn e e-mail, no dia 4, ligação e e-mail, no dia 7, ligação e LinkedIn, no dia 10, LinkedIn e e-mail, no dia 14, LinkedIn e e-mail de novo, no dia 18, ligação. Aqui já é uma cadência mais longa, percebam. E é uma cadência mais de relacionamento, uma cadência de geração de familiaridade poderia ser também. Mas isso não é receita de bolo e a gente cada vez mais aqui em consultoria vê, né, que não existe uma regra específica. Obviamente que eu trouxe essas cadências mais como ilustração do que seria uma cadência envolvendo esses 3 canais. A gente teria outros canais como WhatsApp, reuniões, que eu nem citei. Mas, geralmente, o que define uma boa cadência? Clareza do ICP, que é o perfil de cliente ideal, clareza de objetivo e a gente precisa ter dados que nos ajudem a entender que tipo de coisa está funcionando ou não, ou seja, que tipo de canal está funcionando ou não, que tipo de copy e abordagem está funcionando melhor ou não. Então, obviamente que a gente pode tirar exemplos de cadências de sucesso do mercado, tanto em benchmark quanto em empresas de referência, né, de consultoria e de pesquisa de vendas, mas a sugestão ideal é faça algo estruturado, execute, teste na sua empresa para que o próprio processo da sua empresa te traga qual que é a melhor cadência, qual que é a melhor estratégia de venda. Agora, tem 3 coisas que eu queria trazer para fechar esse vídeo, que são detalhes extremamente importantes quando a gente está falando de cadência. A primeira é tentativas de contato até desistir. Eu trouxe no vídeo sobre a pesquisa da MeTime, que eu já citei em alguns vídeos aqui, a gente fez um vídeo quebrado em 2 partes, né, contando no detalhe os outputs da pesquisa da MeTime, a última edição do ISSB, onde eles pesquisam uma série de operações de vendas pelo Brasil, de Inside Sales, e a gente viu que as tentativas de contato até a desistência mudam bastante o jogo. E a gente vê que bastante empresa ainda realizam de 1, 2, 3 ou 4 tentativas. Poucas empresas realizam 6, 7, 8 tentativas. Então a gente tem pouca empresa numa zona que eles consideram pela pesquisa, né, e pela conversão ideal, que seria a zona ali entre 7 e 10 tentativas de atividades, né, até o sucesso. A gente costuma ver, não só nessa pesquisa, mas em outras também com os clientes da Inside, que eu preciso ter um mínimo de tentativas até eu realmente ter sucesso, porque eu tenho uma série de leads muito relevante, um volume de leads relevante que convertem a partir da 4ª, da 5ª, da 6ª, da 7ª tentativa. Só que a partir da 10ª, isso é um aproximado, né, gente? Vai depender muito da sua operação, mas a partir da 10ª, essa curva começa a normalizar. Então a gente já não faz mais tanta diferença a gente seguir tentando. Então, se você tiver que chutar o número de touch points, tá, de uma cadência em diferentes canais, eu diria que de 7 a 10 é um bom número, tá, para você ter como uma referência inicial e depois, com base no seu aprendizado, no seu processo e na execução de testes que você mensure, você vai chegar à quantidade tentativas ideal. E aí tem mais um detalhe que eu gostaria de trazer, que é o tempo de resposta. Por exemplo, no canal de inbound, né, que é quando receptivo, quando você recebe uma oportunidade de venda, o tempo de resposta é 50% do trabalho pelo menos. A gente tem pesquisas antigas, desde 2009, 2010, da Inside Sales e de outras fontes que já mostram isso, e cada vez mais com a transformação digital, com a velocidade e com o ganho da internet pós-pandemia e toda essa história que a gente sabe, né, e tá por dentro do que tá acontecendo, a gente tem mais e mais impacto da velocidade do tempo de resposta. O que é o tempo de resposta? É o tempo que você demora como empresa para responder uma solicitação de chamada. Então, vamos supor que o lead entre na página de contato do site da sua empresa e levante a mão. Fale, eu gostaria de um contato da empresa X. Tempo de resposta é quanto tempo o BDR, o SDR ou o vendedor, né, o profissional de vendas, demora para ligar, para mandar um WhatsApp, para mandar um e-mail, enfim, para ter um primeiro contato com aquela empresa, idealmente telefônico, ou WhatsApp, né, ou e-mail, enfim, daí vai depender do canal, de toda a estratégia que a gente já falou anteriormente. Então não deixem, tá, de revisar e de pensar muito bem nas tentativas de contato até desistir, ou seja, o tamanho dessa cadência, a dinâmica dela, que seja ideal para vocês e garantir que isso seja feito e seguido à risca.
e de garantir um bom tempo de resposta no caso do canal inbound, do canal receptivo, tá bom? Essas dicas eu tenho certeza que vão te ajudar. Se você ainda não se inscreveu no canal da Inside, fica o convite para você se inscrever, ativar o sininho e acompanhar os nossos vídeos aqui no YouTube, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo.